Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A designação da semana nós acabamos concluindo ontem, no sábado, tá bom? Era a sessão de doutrina e convênio da sessão 6 à sessão 9. E a gente conseguiu concluir. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar o tema, tá bom? Que é da semana. O tema está escrito logo no cabeçalho do manual, do Vem e Segue aqui, né? Este é o espírito de revelação. Toda semana tem um tema, né? E esse aqui é o tema da semana. Então eu peguei esse tema para trazer hoje para nós. Algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui no YouTube, na verdade eu cheguei a compartilhar na aula das 5h20 da manhã. Eu dou aula todo dia online, de segunda a sábado, tá bom? 5h20 da manhã às 6 da manhã. Só que são 40 minutos e online, né? As pessoas têm a oportunidade de prestar um testemunho, têm oportunidade de fazer perguntas, né, comigo online ali. Então, acaba que eu tenho mais tempo na aula online do que aqui no YouTube. Então, lá na aula online, eu acabo falando mais coisas, citando mais escrituras. Então, hoje, o que eu vou compartilhar aqui, na verdade, eu consegui compartilhar lá na aula online, mas não consegui fazer no YouTube, porque aqui eu tento reduzir o tempo, né, de mensagem a 20 minutos, tá bom? Então, para quem acompanha online, vai identificar algumas coisas aqui. Às vezes, na aula no YouTube, eu cito a escritura, dou um exemplo, mas eu não entro na escritura a fundo para explicar, tá bom? Então, hoje, pegando o tema, eu vou pegar algumas das escrituras que eu expliquei no meio da semana na aula online pelo Zoom, tá bom? Se você quiser participar na aula online pelo Zoom, é de segunda a sábado. Me manda uma mensagem aí no meu WhatsApp, eu sempre deixo o meu WhatsApp no final da descrição da mensagem, e aí manda mensagem para mim que eu coloco vocês lá no grupo, eu peço para colocar no grupo. E todo dia é colocado o link do Zoom, todo dia é o mesmo link, tá bom? Então vamos lá. Esse tema dessa semana, que é Este é o Espírito de Revelação, é uma referência, né, a Moisés lá, né? Aqui tá, vamos ler a escritura aqui, em Doutrina e Convênio 82, versículo 2 e o versículo 3, tá bom? Diz assim: Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e habitará em teu coração. Aí o versículo 3 aqui, ele menciona Moisés lá na experiência de abrir o Mar Vermelho, né? Diz assim, ó: Eis que este é o Espírito de revelação, eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Então, este é o Espírito de revelação. Por que que foi mencionado Moisés aqui? Qual que é o processo de receber revelação? Tá bom? Então, nós vamos poder entender um pouquinho melhor isso aqui. Bom, lá em Doutrina e Convênio 9, do versículo 7 ao 8, o Senhor já tinha falado para Oliver Cowdery, né? Que ele não compreendeste bem quando ele falou que ele poderia traduzir. Né? Ele pensou que receberia sem nada fazer em troca, sem se esforçar primeiro. Né? Então o Senhor explica para ele o processo de tradução como que era, tá bom? Para que ele pudesse poder traduzir, que tinha que se fazer algo. Bom, então essa revelação veio para Oliver Cowdery. E então, vamos aqui para Êxodo capítulo 14, que fala exatamente desse espírito de revelação que está falando em Doutrina e Convênio. Como que é esse espírito de revelação? Né? Que aí a gente junta com Doutrina e Convênio e aí a gente pode entender um pouquinho melhor. Então, lá em Êxodo capítulo 14, o que está acontecendo? Moisés ele havia tirado já o povo do Egito, mas ainda não havia atravessado o Mar Vermelho. E ele sobe para uma parte da terra, depois ele desce de novo. E nisso o exército dos egípcios vem e cerca eles. Né? Tudo que tem na frente deles ali é o Mar Vermelho. E eles não têm para onde fugir. Porém, Moisés está cheio de fé naquele momento. Né? Os israelitas falaram até, olha, não tinha sepulcros lá no Egito para nós sermos sepultados lá, você trouxe a gente aqui para o deserto para morrer aqui, né, na mão de Faraó. Então, Moisés, ele fala palavras muito encorajadoras ao povo, né? Ele diz assim, ó, lá em Êxodo 14, versículo 13 em diante. Moisés, porém, disse ao povo:
Não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Então, veja a fé de Moisés, né? Olha, fica quieto, veja a salvação de Deus. Deus vai nos livrar, tá bom? Esses egípcios aí que vocês estão vendo, esse exército, vocês não vão ver nunca mais na vida de vocês aqui. E ele diz: E o Senhor pelejará por nós, e vós vos calareis, né? Vocês vão se arrepender dessas palavras que vocês estão dizendo, vocês vão ficar com boca calada, e vai ver o livramento de Deus aqui hoje, né? Então, imediatamente ao Moisés expressar a fé dele, é importante a ordem das coisas aqui, ele começa a clamar ao Senhor, orar ao Senhor para trazer esse livramento. Ele tinha fé e agora ele estava suplicando a Deus. E aí diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha só que interessante. Então Moisés ele começou a clamar ao Senhor, pediu o livramento ali, e o Senhor falou: por que você está clamando a mim? Por que você está orando? Pede para os filhos de Israel marchar. Porém, o Senhor não tinha falado, só tinha um lugar para ir, que era para o meio do mar ali, né? O Senhor não tinha falado ainda que abriu o Mar Vermelho. No versículo seguinte, é dito aqui que ele iria abrir o Mar Vermelho. Observe aqui, ó. Diga aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fere-o, porque os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Então, aqui mostra que primeiro eles tiveram que marchar, começar a andar, para depois Moisés abrir, fender o mar e abrir ali. Então, o espírito de revelação é esse, que primeiro nós devemos fazer, tá bom? Para depois as coisas acontecer, para receber a revelação. Via de regra, né? Eu até compartilhei na aula das 5h20 da manhã. Via de regra, assim, é muito difícil você receber a revelação no momento em que você está ajoelhado orando. Às vezes é no decorrer do dia. Então, é quando nós estamos levantando, fazendo as coisas que a gente recebe, né? A maioria das revelações que nós temos, tá bom? Então, aqui ele pede para os filhos de Israel marchar. E aí, então, depois ele recebe a instrução aqui de abrir o Mar Vermelho, né? Existem teólogos que falam ainda que Moisés entrou uma parte no mar, assim, com água na cintura, para depois abrir. É certo que primeiro a gente tem que exercer fé e fazer a obra, para que os milagres aconteçam, tá bom? Mas aqui a instrução é clara para Moisés. Então, o espírito de revelação mostra que primeiro temos que nos esforçar para depois receber o espírito de revelação, para depois receber a revelação, tá bom? A outra parte que eu quero compartilhar com vocês rapidinho, que foi um exemplo que eu compartilhei na aula das 5h20, mas eu não compartilhei na aula no YouTube, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês. Aqui no versículo 2 também falou sobre mente e coração, tá bom? Lá no Doutrina e Convênios, seção 8, versículo 2. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito que virá sobre ti e habitará o teu coração. Então, eu cheguei a mencionar a questão da mente e o coração, que o Senhor fala também em nossa mente e também em nosso coração, que as coisas não precisam ser separadas. Mas eu compartilhei um exemplo na aula das 5h20 que eu quero compartilhar hoje com vocês. É justamente 1 Nefe, capítulo 4, quando o Nefe ele tenta buscar as placas de latão ali com seus irmãos, né? Ele faz uma primeira tentativa, não consegue. A segunda tentativa, o Labão rouba os seus bens, tenta matá-los, ele não consegue. E a terceira vez, então, ele entra sozinho, né, na muralha ali de Jerusalém para obter as placas. E aqui eu tenho alguns comentários sobre esse espírito de revelação, ou conforme está mencionando aqui, sobre mente e coração. Porque uma revelação também é bom que ela faça sentido na nossa mente, tá bom? Então vamos lá. Então aqui diz o seguinte: e era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas, ou seja, os irmãos dele não iriam entrar com ele para pegar as placas. Então o Nefe entra sozinho em Jerusalém. E depois de haver eles se escondido, eu, Nefe, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigir-me à casa de Labão.
ele vai direto para a casa de Labão, por quê? Porque ele sabe que as placas estão lá. Então, isso aí o Espírito não precisou revelar para ele para onde ele deveria ir. Porém, aqui ainda diz, é porque ele estava indo para lá, mas sabia que Labão queria matá-lo e havia roubado seus bens. Então, ele não sabia bem o que iria fazer, mas ele sabia a direção e foi tomando os passos naquela direção. E aí, então, ele é conduzido pelo Espírito. Então, primeiro ele age, depois ele é conduzido, né? Está escrito aqui, ó. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que eu deveria fazer. Então, ele não sabia antecipadamente o que queria fazer, mas foi seguindo o que o Espírito foi guiando ele ali. Não obstante, seguia em frente, ou seja, mesmo sem saber ali, ele seguiu em frente. E chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão, diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximei-me e vi que era Labão. Não era coincidência, né? O próprio Labão ali. E vi a sua espada e tirei-a da bainha, e o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável. E vi que a lâmina era do mais precioso aço. Aqui, então, a história começa a fazer um certo sentido por conta de um mandamento que o Senhor vai dar aí. O Senhor vai dar um mandamento a Nefe de que mate Labão. Só que nós conhecemos o mandamento, não matarás. Mas existem várias partes nas Escrituras que o Senhor manda atacar o exército, matar ali, tá bom? Então, aqui não é estranho que Deus mandou matar um homem nesse propósito aqui, tá bom? A gente vai ver que, apesar de ser um mandamento que parece que contraria outro mandamento, foi um mandamento dado por Deus, e é o mais importante, é nós seguirmos o Senhor. Um exemplo disso, por exemplo, não matarás, né? Mas a gente observa que Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho, matar o próprio filho, né? E o Senhor nunca na vida ele havia exigido sacrifício humano, sempre era sacrifício de animais. Os outros deuses Efã, Dagon, Amoló, esses deuses aí, eles exigiam sacrifícios humanos de crianças, de mulheres, tá bom? Mas o Deus de Israel nunca pediu isso. E aí ele pede, então, para Abraão sacrificar o próprio filho dele. Para Abraão, né, a gente imagina, isso não faz sentido. Deus nunca mandou sacrificar uma pessoa, né? Não fazia sentido, mas Abraão vai e obedece. E olha só que interessante. No Velho Testamento, nós não temos tantas informações sobre o que passava sobre a cabeça de Abraão. Mas certas coisas faziam sentido para Abraão. A gente consegue ver lá em Hebreus capítulo 11, quando fala desse episódio de Abraão matar o seu filho. E fala lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 17 em diante, fala que Abraão ele confiava tanto em Deus e sabia tanto que Deus não mentia, e como Deus havia prometido que aquele filho dele, Isaac, seria o filho da promessa que traria uma semente numerosa para ele, então ele confiou que se ele matasse Isaac ali, sacrificasse Isaac, que Deus ia levantar Isaac da morte, né? Então, na cabeça de Abraão, falou, faz sentido que Deus vai levantar ele, eu sei que vai. Né? Que fé extraordinária, né? Vamos lá, acompanhar aqui, ó, Hebreus 11, versículo 17 em diante. E pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando foi posto à prova, aquele que recebera a promessa e ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito que Isaac será chamada tua descendência, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos levantar Isaac, né? De onde também, figurativamente, o tornou a recobrar. Então, ele confiava tanto em Deus que ele falava, eu posso até matar meu filho aqui, mas Deus ele vai trazer ele de volta à vida, porque é nele que vai se cumprir a promessa, e Deus ele não mente. Então, olha a fé, né, de Abraão aqui. Então, às vezes o Senhor dá um mandamento que parece que é contra os mandamentos, né, e basta a gente obedecer. Então, vamos voltar para a história de Nefe aqui. Estou aqui em 1 Nefe, capítulo 4, versículo 10 e em diante. Eu quero que prestem atenção como que a revelação vem para matar Labão, e Nefe ele se nega porque ele nunca fez correr sangue humano, mas o Espírito vai dizendo coisas que vai fazendo sentido também na mente de Nefe.
não somente no coração, mas também na mente, tá bom? Então vamos lá. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, eu sabia também. Veja quantas palavras ele vai falar que sabia, né? Eu sabia também que ele procurava tirar minha vida e que não daria ouvido aos mandamentos do Senhor. E também se apoderara de nossos bens, ou seja, Labão havia roubado seus bens e também tentava tirar a vida de Nefe e de seus irmãos, tá bom? E aqui diz: e aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor o entregou em tuas mãos. E eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. É melhor que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então aqui o Senhor, o Espírito revela a ele, olha, é melhor Labão morrer do que uma nação inteira cair na incredulidade. Qual nação é essa? É a própria nação que Nefe iria formar, a família de Leí, né? Nefitas, Lamanitas e todos os descendentes deles que haveriam. Se eles não tivessem as escrituras, então a nação deles cairiam na incredulidade, não acreditaria em Deus, se perderia. Tá bom? Então fazia sentido aqui. Olha só como vai fazendo sentido aqui na mente, não só no coração de Nefe, mas também na mente dele. E então, quando eu, Nefe, ouvi essas palavras, lembrou-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto, que se a tua semente guardar os mandamentos, prosperarás na terra da promissão. Sim, pensei também que não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei de Moisés. Sabia também que a lei de Moisés estava gravada nas placas de latão. Então, olha como está fazendo sentido também na cabeça de Nefe. Ah, o meu povo vai precisar dos mandamentos, da lei de Moisés, tudo está gravado nas placas de latão. Eu preciso das placas de latão, porque senão o meu povo vai perecer, né, sem conhecimento. E também sabia que Labão havia e também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos. Por esse motivo, para que eu pudesse obter os registros de acordo com os seus mandamentos. Obedeci, portanto, à voz do Espírito, e peguei Labão pela cabeça e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. Então, veja, né, como fez sentido também na mente de Nefe, quando esse mandamento foi dado de matar Labão ali, tá bom? Então, conforme a revelação em Doutrina e Convênio, o Senhor fala tanto em nossa mente como em nosso coração. O Senhor une as duas coisas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, tá bom? Falando, este é o espírito de revelação. Aqui a gente vê que Nefe, ele andou sem saber de antemão o que deveria fazer. Depois foi vindo as revelações, depois a manifestação do Espírito dizendo o que ele deveria fazer e mandando fazer outras coisas. Então, primeiro, a gente tem que agir, e aí a revelação chega, tá bom? Esse é o processo natural de revelação. O mesmo espírito de revelação que Moisés recebeu para abrir o Mar Vermelho. Estava lá clamando ao Senhor, o Senhor disse, por que clamas a mim? Manda o povo marchar. E aí ele começa, né? Ele sai, e você vai agora, né, abrir o Mar Vermelho. Então, quando a gente está em movimento, fazendo as coisas, aí sim a revelação chega, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.